Muito grande estar aqui hoje, porque 2 anos atrás, quando nós começamos as campanhas, eu queria poder fazer a campanha, mas eu não pude fazer a campanha porque eu tinha que fazer a cirurgia. E eu comecei a campanha e não terminei minha campanha. E eu fiquei triste porque eu queria estar na campanha. Quando foi no ano passado, também comecei a campanha, mas eu passei mal e tive que ser internado, e eu fiquei uns 20 ou 30 dias no hospital. Eu também não pude concluir a minha campanha, mas esse ano é diferente, queridos. Esse ano estou aqui firme e forte com Jesus, e se Deus quiser, em nome de Jesus, irmãos, esse aqui é só o começo de muitas outras campanhas que virão, amém, queridas? Eu estive orando a Deus, buscando de Deus uma palavra, porque eu revelo para os irmãos que eu não tenho palavra para falar para você. Eu não tenho palavra que possa mudar a sua vida. Se Jesus não falar, você vai voltar para casa do mesmo jeito que você veio. Porque quem muda a vida, nossas vidas, é Jesus. Não é a palavra revelada que vem lá no profundo da nossa alma, que fala no seu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu vou fazer só 1 minuto de oração. Eterno Deus, diante da tua igreja, Senhor, reconheço a responsabilidade que tenho com relação à tua palavra, e eu me dobro diante de ti, Senhor, e peço, Senhor, que venha falar com a tua igreja, a tua vontade, o teu querer. Deus, que a tua palavra venha edificar as nossas vidas nesta noite. Que nós saiamos daqui, Senhor, com uma visão mais profunda, mais ampla, com mais vontade, com mais desejo de fazer a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 92. Vamos ler apenas 3 versículos desse capítulo. Um capítulo muito bonito, um louvor de Davi. Esse Salmos é cantado até hoje, com certeza é cantado, mas de todo esse Salmo, de todos os 15 versículos desse Salmo, 3 deles me chamou muita atenção, e está registrado no versículo 12, o 13 e o 14 de Salmos 92, e fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14 diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém, queridos? O versículo 12 tem uma versão que fala que é como cedro do Líbano. A minha versão fala como cedro no Líbano. Parece que é tudo igual, mas tem uma diferença muito grande. Porque o salmista podia dizer assim: não é o cedro lá da América, é o cedro lá do Brasil, é o cedro lá de Israel. Mas ele diz que é o cedro plantado no Líbano. Então eu gosto muito dessa versão que estou usando, porque ele detalha o lugar que está plantado. Ele podia falar que é o mesmo cedro que tem aqui, é o mesmo cedro que tem no Líbano, tudo é a mesma planta, mas qual que é a diferença? A terra onde ela está plantada, queridos. Isso faz toda uma diferença para plantações. Quem entende um pouquinho de agricultura sabe que se não cuidar da terra, a planta não cresce. E se não cuidar do crescimento, ela vai crescer raquítica. E ela vai demorar mais para dar frutos. Mas o salmista diz: olha, o cedro no Líbano. O que eu acho incrível nesse versículo é que ele entra falando sobre florescer como a palmeira. Ele não diz, pastores, que eu tenho que ser como a palmeira, mas ele diz florescer como a palmeira.
Nós tiramos algumas lições desses 3 versículos, e eu vou tentar aplicá-los e tentar acrescentar um pouco mais daquilo que já vem sendo acrescido a cada dia no decorrer dessa campanha. Eu fiquei muito preocupado porque outro dia desse eu estava aqui e o pastor colocou um espelho diante de mim e diz: olha, você baixou o seu nível. E aquela palavra mexeu comigo, queridos. E eu disse: Deus, eu não posso baixar o meu nível, eu tenho que subi-lo. Tem um termômetro de Deus na minha vida e na sua vida. Quando nós baixamos o nível, uma voz grita dentro de nós: ó, tem alguma coisa que está errada. E eu aprendi, estudando esses versículos, que isso tem tudo a ver com essas 2 plantas. Parece coisa simples, mas os profetas usaram as plantas para expressar a vontade de Deus. E o próprio Jesus usa também as plantas para expressar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Aqui ele fala da palmeira. Palmeira aparenta ser uma árvore frágil, fraca. Palmeira aparenta ser uma árvore solitária. Mas ela tem muito mais para nos ensinar, queridos. Eu aprendo. Meu primeiro aprendizado que eu tirei da palmeira não é apenas que ela dá muito fruto. O salmista, quando expressa aqui, ele está visando resultados. Fala comigo, resultados. Fala para o seu irmão assim, resultados. Fala para ele, irmãos, ele nem ouviu, fala para ele, resultados. O salmista, quando expressa esse versículo, ele estava visando resultado. Quando você começou a sua campanha, o que você estava visando? Oi? Resultado. Resultado que dia? O ano todo. O ano todo, bem colocado, pastor Ivon. O ano todo, 365 dias. O ano todo, resultado. Mas para termos resultado, nós precisamos aprender a obedecer princípios. Os princípios determinam o resultado de amanhã. Por exemplo, para dar fruto, primeiro eu preciso florescer. Sem florescer não tem fruto. Para eu florescer, primeiro eu preciso crescer. E para eu crescer, o mais importante, queridos, é estar plantado. Ninguém cresce se não estiver plantado. Então, o primeiro ponto que eu avalio é onde eu estou plantado. É aonde estão fincadas as minhas raízes. Isso vai determinar a qualidade do fruto que você vai ter. Se você olhar para a Bíblia, a palavra do Senhor diz que uns edificaram a casa sobre a rocha, outros edificaram sobre a areia, e o vento bateu naquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Estavam plantados no lugar errado. Estavam plantados, talvez a casa era bonita. Olhando às vistas, talvez você diria, não, essa casa aqui é perfeita. Eu teria coragem de morar nela. Mas o local que ela estava plantada era inapropriado para aquela casa, queridos. O salmista, quando expressa esses salmos, ele fala o lugar que nós devemos estar plantados. Ele fala assim, plantados na casa do Senhor. Outra versão diz, nos átrios do Senhor. Oh, irmão, que Deus multiplica na sua vida e traga agora o galardão do copo de água. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Para o irmão Rodrigo? Amém. Glória a Deus. É muito profundo isso. Eu disse para o pastor Luiz que eu tinha preparado um estudo para 3 horas. E eu vou tentar não ser muito longo, não quero passar de 20 minutos. Amém, queridos?
A gente tem que andar preparado, porque se tiver oportunidade a gente fala, mas eu sei que 3 horas é muito. Mas vamos lá. É uma promessa de Deus que você dê muito fruto. É uma promessa de Deus que você seja próspero. É uma promessa de Deus, queridos, que você vença na vida. Amém. É uma promessa de Deus. É direito seu. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. É um direito seu. Aleluia. É direito. Agora, entenda comigo uma coisa. A palmeira é uma árvore que ela nasce praticamente em quase qualquer lugar. Aonde você planta, ela nasce. O que é incrível nela é que ela, primeiro, ela cresce para dentro. Ela cresce internamente. E ela cresce as suas raízes. Ela chega, enquanto uma árvore comum chega aí seus 2, 3 metros de profundidade, a palmeira tem a capacidade de atingir 3, 4 quilômetros de raízes. Ela tem resistência. Eu aprendo com esse estudo sobre árvores que a palmeira, quando Deus nos compara a árvores, e uma das razões dele fazer menção à palmeira é porque ela é uma árvore que tem resistência. Não é qualquer vento que tira uma palmeira do lugar. Glória a Deus, aleluia. Naquele tsunami que deu em 2005, quem se lembra daquele tsunami? Mais de milhares de pessoas morreram. Uma jovem de 23 anos, na hora que a coisa pegou, na hora que o bicho pegou, queridos, a reportagem diz que aquela jovem abraçou-se a uma palmeira, pastor Luiz. Olha que sabedoria. Ela teve uma revelação de Deus, só pode ter sido. E ela ficou 5 dias abraçada àquela palmeira. E quando de repente, alguém chega depois de 5 dias e diz: olha, você pode descer porque a água já baixou. Irmãos, bateu a água, bateu o vento, a palmeira foi para um lado, foi para o outro. Aquela senhora está viva, sobreviveu para contar a história. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: quando a luta vier na sua vida, ele nem te ouviu, fala mais forte. Me abraça, porque eu sou palmeira de Deus. Você foi feito para resistir. Aleluia. Você foi feito para resistir. Glória a Deus. Primeiro ponto que aprendo com a palmeira. Maravilhoso. Incrível. O que não falta por aí é vento. É vento de tudo que é lado. Você não sabe de onde vem, nem quanto tempo fica. Mas a certeza é que ele vem. Mas quando ele vier, queridos, você não depende daquilo que está de fora para se manter em pé, porque tudo que você precisa está dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Está dentro de você. Uma plantação normal depende de alguém regá-la. A palmeira não. Palmeira não. Você sabe por quê? Porque as raízes dela descem até nos mananciais de água. Eu regando ou não, no tempo determinado por Deus, ela vai dar o seu fruto. E não é pouco fruto não, viu, irmãos? É muito. É muito. Sabe o que eu aprendo com a palmeira? Que lá no meio do deserto do Saara, um lugar que não produz nada, que não tem vida, se você plantar a palmeira, ela cresce lá. E você fala: como pode uma árvore, uma palmeira crescer num lugar que nada nasce, que nada cresce, que nada vive? Ela cresce. Ela tem resistência. Ela tem resistência, queridos. E você sabe o que é incrível?
incrível é que se você pegar 10, 20 ou 30 palmeiras e colocar uma do lado da outra, aquele lugar onde elas estão se transforma num oásis. Aleluia. Isso é incrível! E eu vim nesta noite com a intuição e a intenção de profetizar na sua vida. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, para o irmão da sua direita, diz assim para ele: olha, se você estiver no deserto da minha vida, comigo, olha para o outro lado agora e fala para ele assim: e se você também estiver comigo, nós vamos transformar esse deserto num oásis de Deus. Oásis de Deus, querido. Quero declarar na sua vida que a sua casa é um oásis de Deus. A sua família é um oásis de Deus. Quero declarar que essa igreja é um oásis de Deus aqui em Marieta. É um oásis de Deus aqui na Diórdia. É um lugar onde as pessoas passam e falam: ali tem sombra e refresco de Deus para minha vida. Oásis de Deus. O que eu acho incrível é que mesmo ninguém jogando água. Você já viu aqueles irmãos que falam assim: não, hoje eu não vou na igreja, o pastor já tem uma semana que não liga para mim. Ah, mas eu saí da igreja aborrecido hoje porque o irmão parece que passou por mim e nem deu paz do Senhor. Você já viu alguém falar isso, queridos? Sabe por que que fala? Porque não é palmeira. Não é palmeira. Palmeira sobrevive o deserto. Aleluia. Os vendavais de areia, a chuva forte, o frio da noite, o calor do dia. Passa vento, entra vento, vem tempestades. E ela está lá firme, plantada no mesmo lugar. Aleluia. Ela tem resistência. Não é palmeira. Palmeira não murmura do calor. Palmeira não murmura do calor, queridos. Amém. Ela não murmura do frio. Ela não murmura da falta de água. Ninguém jogou água em mim. Já viu aqueles irmãos que parece que tem que estar dando atenção para ele o tempo todo, porque senão não é crente? Você tem que ficar o tempo inteiro adulando. Graças a Deus aqui na nossa igreja não tem crente assim. Aleluia. Né, pastor Luiz? Nós não temos crente assim. E se tem, está sendo transformado agora. Você não precisa de ser adulado, porque as suas raízes estão no manancial de águas vivas. As suas raízes desceu ao ponto de chegar ao manancial de águas vivas. Olha que lindo! Palmeira. Palmeira, se você dobrar ela, até encostar as folhas no chão e colocar uma pedra e você dizer para ela: não quero que você cresça. Sabe o que acontece? Quando você vira as costas, ela olha para você e diz: olha, não estou nem aí. E ela continua crescendo, e uma semana ela cresce, na outra ela cresce mais um pouco, e daqui um pouco ela tem força suficiente para jogar para longe aquela pedra. E ela continua crescendo no nome de Jesus. Resistência, queridos. Sabe o que eu mais aprendo com esse versículo de número 12? Olha aí. Número 12. Crescerá como cedro no Líbano. No Líbano. Não é apenas uma árvore. Não estou falando apenas de um cedro. Estou falando do símbolo do Líbano. Nós temos lá no Brasil a nossa bandeira, algumas estrelinhas, e diz ordem e progresso, que eu estou até hoje caçando aonde. E temos aqui na América a águia, não é, como símbolo e tal. Mas lá no Líbano é o cedro, que é o símbolo da bandeira libanesa. E eu tentando entender o que Deus queria falar conosco através dessa passagem. A parte B do versículo 12, a parte C do versículo 12.
crescerá como o cedro do Líbano. Eu disse, Deus, mas o cedro é muito lento. O cedro não desenvolve. Isso não traz resultado, Jesus. A igreja precisa de coisas que se desenvolva. E Deus falou comigo. E é gostoso ouvir Deus falar. Glória a Deus. Interessante aqui o cedro, queridos, que nos seus primeiros 3, 4 anos, ele atinge uma estatura entre 5 e 10 centímetros. Fala comigo, 5 e 10 centímetros. 5 e 10 centímetros. Quantos? 5 e 10. Isso é o quê? Um palmo. 3 anos. É o que você está vendo. E aquilo que nós não vemos são as raízes. A história diz, os historiadores dizem, que nesses 3 anos, ele cresce até 1,5 metro ou 2 metros de raiz, queridos. Sabe o que o cedro falou para a couve? O cedro olhou para a couve e diz, olha, não se preocupa não. Daqui a pouquinho o vento vem e te carrega. Você sabe por quê? Porque a couve cresce rápido. Ela não tem estrutura. Talvez alguém passe por você hoje e ele diz, olha, você já tem 3 anos, você está do mesmo jeito. Não está não, queridos. É porque está olhando só aquilo que está de fora. Não está vendo aquilo que está dentro. Aquilo que está fincado no chão. Glória a Deus. Não está vendo? Ele é couve. O vento vem e leva ele. Mas você é como o cedro. Está fincado. Você sabe por quê, queridos? Porque para suportar o que Deus vai fazer você crescer, você tem que ter estrutura. Para Deus te levar no nível que Ele quer te levar, você tem que ter estrutura. Você não pode ser aquele crente criança, infantil, casquinha de ovo, dolorido. Não pode. Graças a Deus aqui nós não temos crente assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né, pastor Luiz? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aqui não tem casquinha de ovo e nem tem lugar para eles. Irmãos, você acha que o cedro se preocupa com rocha? Com pedra? Não! A história que eu estudei diz que quando as raízes estão crescendo e ela encontra as pedras, diz que ela abraça aquela pedra e faz daquela pedra um alicerce para suportar o seu caule. Faz daquela pedra, queridos, um alicerce para ajudá-la a suportá-la nos momentos difíceis da vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você já viu aquele irmão que fala assim, não aguento mais tanta pedrada, Jesus? Parece que me acharam. Só tem eu. Eu não aguento mais. Chega, vou parar. Parece que é o fim, não é não. Abraça as pedras. Aleluia. E faz dela um alicerce de Deus para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Faz dela um recomeço para a sua história. Amém. Aleluia. Não é porque você encontrou uma pedra no caminho que você vai parar, queridos, não. O diabo não tem poder para parar o que Deus tem para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Não tem poder para parar o que Deus tem para fazer na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós cremos. Às vezes nós paramos porque encontramos algumas pedrinhas no caminho. Não pare, continue caminhando, não desista. Pegue as pedras e faça um alicerce para sua família. Deus se louvado. Pegue as pedras e faça um alicerce para sua casa.
Diz para aquele irmão, estava mesmo precisando de uma pedra dessa. Você sabe o que eu aprendo, queridos? Sabe qual que é o diâmetro de um cedro? Ele tem mais de 16 metros de diâmetro. É muito largo. Ele chega até 40 metros de altura. Eu queria que você fizesse um comparativo com a sua vida nessa noite. Eu não quero que você fale para o seu irmão, mas eu quero que você pense com você. Se Deus te levantasse a 40 metros hoje, se Deus te levasse a 40 metros hoje, as suas raízes estão prontas para suportar o peso do caule, o peso do tronco? Você está pronto para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para você? Às vezes nós falamos assim, Deus está demorando tanto. Está demorando tanto. Tá não, queridos. É porque você está no processo de Deus. Você está no tratar de Deus. Glória a Jesus. Deus está te capacitando para vitórias maiores. Nós abrimos o ano com alguns pedidos. E eu considero eles tão pouco perto de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Perto de tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Irmão, se você analisar esses 3 versículos que nós lemos, a primeira coisa que eu aprendo, onde é que eu estou plantado? Eu realmente estou na casa de Deus, nos átrios do Senhor? Realmente eu estou plantado na casa de Deus? Porque tem muita gente que está, mas não está. Ele está aqui, mas a alma dele está lá fora, pastor. Tem gente que está, mas não está. É incrível. Irmãos, esses 3 versículos é uma promessa. É uma promessa para quem? Fala para mim comigo assim, para o justo. Não é para qualquer um, não. É para o justo. Olha aí. O justo florescerá. Aleluia. O salmista, quando leu, ele estava visando o resultado. O resultado de quem? Do justo. Será que tem justos aqui nessa noite? E eu aprendo. E vou aplicar na sua vida tudo que Deus me revelou essa noite. Não vou sair daqui com nenhuma vírgula para casa. Irmãos, e eu aprendo que eu preciso florescer. Eu já não sou mais criança. Quando eu era criança, eu andava como criança. Eu falava como criança. Eu tinha atitude de criança. Mas agora eu não sou mais criança. E eu larguei as coisas que é de costume as crianças. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu passei a ter muitos direitos. Muitos, inúmeros, incontáveis direitos. Mas eu passei a ter também muitos deveres, responsabilidades. Você tem direito? Amém. Tem. Muito. Se você abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 7 diz assim, que tudo não é alguma coisa. Não é mais ou menos. É tudo que você pedir. Ele vai te dar. Oh, aleluia. Dá para quem? Justo. Oi? Justo. Quem que é o justo? Nós. Justificado pelo sangue de Jesus. Irmãos, até um dia desse eu acreditava que o justo era aquele bonitinho que pegava muitas cestas e saía entregando por aí. Até alguns dias desses eu pensava, e eu indaguei muitas vezes com Deus, eu falei, Deus, isso está errado, Senhor. Esse negócio está errado. Os apóstolos erraram quando foi escrever.
Os profetas, a revelação chegou distorcida. Não pode ser, Deus. Mas o justo é aquele que é justificado pelo Senhor. Glória a Deus. Quando é que eu sou justificado? Quando eu olho para mim mesmo e eu não vejo em mim justiça, capacidade alguma Ei, santo. de me tornar justo. Aleluia. E eu pego agora e me rasgo diante dele e falo: Senhor, o meu diploma não serve para nada. A minha capacidade não serve para nada, Jesus. Ei, Senhor. E eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Glória a Deus. Eu preciso da tua justiça. Santo de Israel. Porque só justifica quem é justo. É verdade. E eu já nasci errado. Eu já nasci plantado no lugar errado. Mas graças a Deus que Jesus é marceneiro. E Ele sabe lidar com pau torto, irmãos. Ele sabe lidar com árvore torta. Glória a Deus. E Ele agora nos implanta nele. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, abre aí João capítulo 15. E o versículo 1 fala assim: eu sou a videira. Verdadeira. Isso significa que tem uma falsa por aí. Se ele diz que ele é a verdadeira, é porque tem uma falsa por aí. E ele continua dizendo assim: e o meu Pai, É o agricultor. e o meu Pai, É agricultor. Agricultor. todo ramo que está em mim, não dando fruto, ele o corta, e o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos Glória a Deus. ainda. Aleluia. Ainda. Olha que linda essa palavra. Irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia responde à Bíblia. Eu não preciso de trazer uma tradução minha, porque a própria palavra responde à palavra. Glória a Deus. É verdade. O salmista entra aqui baseando a história dele, o louvor dele, o cântico dele em resultados. E Jesus entra aqui falando sobre resultados. Capítulo 15, versículo 1 fala de resultados. Ele é a videira verdadeira. Ele fala assim: eu sou a videira. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu sou a alegria verdadeira. Aleluia. Eu sou a felicidade verdadeira. Glória a Deus. Eu sou a riqueza verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Reverência. E todo aquele que está plantado em mim, é o que Jesus está falando, não é eu. É o próprio Jesus falando. Não dá fruto, ele o corta e tira para fora. Aí eu perguntei: Deus, mas como é que é isso? Como é que pode alguém estar plantado no Senhor e não dar fruto, pastor? Como que pode, pastora linda? Como é que pode, irmãos, como que pode você estar plantado em Jesus e não dar fruto? Como é que foi seu ano de 2017? Como é que foi? Você acha porque eu estava doente que eu não podia dar fruto? Ó, errado! Você acha que diante de Deus eu vou poder falar: Senhor, eu estava internado, Jesus? Ó, posso não? Não tem desculpa, porque a palavra é uma só. Amém. Ei. Quem não dá fruto, ele faz o quê? E quem dá fruto? Limpa para dar. Irmãos, interessante que você dando fruto ou você não dando fruto, você vai levar uma tesourada de qualquer jeito. De qualquer jeito, a prepara para levar uma tesourada. Amém, queridos? Fique pronto para uma tesourada. Se você der fruto, ó, tesourada. Se você não der, tesourada. Mas qual que é a diferença? Eu vou te explicar. Se você tiver um pouquinho de noção de jardinagem, você sabe. Quando corta,
é na raiz. E quando poda, é nos galhos. É verdade. Quando corta, ele está dizendo, olha, acabou a sua chance. Acabou a sua oportunidade. E quando ele te poda, ele está dizendo, eu estou te podando para você dar mais frutos. Glória a Deus. Queridos, quem é que corta? Pai. Oi? Pai. Mais alto, queridos. Quem corta? O agricultor. O pai. Quem que é o agricultor? O pai. E quem que é o filho? A videira. A videira. Quem corta não é Jesus. Não é o Espírito Santo. É o próprio Deus que corta. Eu tenho um pé de pimenta lá em casa. E eu fiz uma promessa para ele o ano passado. Eu disse para ele, olha, se você não me der pimenta, facão nele. Porque ele estava grande, bonito e não tinha pimenta. E na contramão eu tinha um pezinho de pimenta pequeno, raquítico, mas cheio de pimenta malagueta. E eu olhei para um e olhei para o outro e ameacei ele. Ameacei, sinceramente ameacei, como eu estou falando para você aqui. Quando o inverno chegou, o primeiro que eu coloquei para dentro, imagina quem foi. É o que estava cheio de fruto, queridos. Ele ficou lá fora, está até agora lá fora. As folhas murchinhas. Eu falo brincando, mas é só para mostrar para você o que pode acontecer comigo e com você, queridos. Eita. A palavra, Evangelho de João, capítulo 15, deixa eu abrir aqui, eu falei para você abrir, nem eu abri, que vergonha. E o versículo primeiro diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim dando fruto, eu vou podar para que ele dê mais fruto, e aquele que não tem fruto, eu vou cortar ele. E, irmãos, entenda comigo uma coisa, você falou para mim que ia abrir uma campanha aqui, esperando resultado, não é verdade? Você não quer resultado? Amém. Fala para o seu irmão assim, mas fala sinceramente para ele, fala para ele, olha, Deus espera os seus resultados. Deus espera os seus resultados. Irmãos, Deus apostou em você as fichas dele. Deus colocou em você a confiança. E ele diz, não, eu acredito que ele vai me dar resultado. Eu acredito que ele vai ser uma figueira frutífera. Aleluia. Eu acredito que ele vai ser uma videira cheia de frutos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O que eu acho incrível, olha aí, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que não produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e as minhas palavras permanecem em vós. O ramo de si mesmo não pode dar fruto. Nós só somos alguma coisa enquanto estamos plantados em Jesus. Não tem jeito. Eu já falei para ele, Senhor, não dá sem o Senhor. Não tem para onde ir, não tem aonde esconder. Uma vez que você sentiu esse Jesus na sua vida, não tem jeito. Oh, aleluia. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus estava com fome. E eles passavam. De longe, eles avistaram um pé de fígado, porque o pé de fígado estava cheio, capítulo 11, o versículo 12 de Marcos. O pé de fígado estava cheio. Figo. O pé de figo estava cheio. Eu estou falando errado? Tá certo? Oi? Eu falei fígado? Jesus! O pé de figo estava bonito, frondoso. Normalmente, quando você está com fome, você olha para um pé de maçã de longe e você diz, não, lá tem maçã. Você passa perto de um uval e você fala, não, ali tem uva. Mas a minha Bíblia diz que Jesus chegou até o pé de fígado. Não, figo de
e não tinha frutos, senão folhas. Fala comigo assim, não tinha frutos, Não tinha frutos. senão Não. folhas. Muito bem. E você sabe qual foi o resultado? Jesus olha para o pé de figo e diz assim: nunca mais ninguém coma do teu fruto, para sempre. Você sabe o que eu acho incrível, pastores? Eu estou falando é de Jesus, aquele que estendeu a mão para a prostituta. Eu estou falando é de Jesus, aquele que estendeu a mão para o ladrão, aquele que falou para o ladrão lá no Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estou falando de Jesus, aquele que parou para atender uma mulher com fluxo de sangue, aquele que parou para atender um cego que estava jogado à beira do caminho. Senhor da glória. Queridos, ele abraçou essas pessoas. Agora, o que eu acho incrível, que o figueiro, ele amaldiçoou. A única pessoa que Jesus amaldiçoa é aquele que não tem fruto. É aquele que não tem fruto. Você espera o resultado da sua campanha, é o seu direito. Mas você tem os seus deveres de cristão, de dar fruto, porque é o Deus que te plantou, o agricultor que está aqui te podando para você dar mais fruto ainda, está dizendo: eu quero os meus frutos. Queridos, a Bíblia diz que estava cheio de folha. Tem muita gente na igreja desse jeito. Você olha, está bonito, está cheirando perfume francês, não é? Roupinhas todas de marca, todo engomadinho, o cabelinho parece que passou 1 quilo de gel. Mas você vai ver, a vida dele não tem fruto. Não tem. Só que tem um porém. Na estação própria, não é o irmãozinho que vai lá ver se tem fruto. É o Messias que vai passar debaixo da árvore dele e vai caçar o fruto. Nós vivemos uma geração fraca, uma geração distanciada, para não falar desviada da verdade. Queridos, quando eu aceitei Jesus, eu me enquadrei nesse versículo aqui. Se eu não der fruto, coitadinho dele. Não existe coitadinho no mundo espiritual. Tesoura nele. Aleluia. Mundo espiritual, queridos, é mais real do que o mundo físico. Está acontecendo agora. Muitas pessoas estão sendo cortadas porque não aceita ser podada. Eita. Nós temos dificuldade de sermos podados. Queridos, temos dificuldade de aceitar a correção do Senhor. Lá em Provérbios tem uma palavra que uma pessoa é corrigida muitas vezes, mas chega um ponto que ela cai e não se levanta mais, porque o próprio Deus desiste dela. Mas eu e você, eu quero profetizar na sua vida. Amém. Que Deus está te podando nesta noite. Amém. Que a sua casa é um oásis de Deus. Que você é um oásis de Deus em Marieta. Amém. Glória a Deus. Que as pessoas vão passar por você com bolsas vazias e vão sair de lá carregadas de tanto fruto que não vai caber na bolsa deles. Multiplicação de Deus na sua vida, queridos. Às vezes nós lemos a Bíblia e passamos por cima.
E são princípios que nós precisamos atentar. Ah, mas é o pastor, queridos. Diante de Deus não existe o pastorzão, o pastorzinho. A Bíblia diz que no final dos tempos, as estrelas cairiam do firmamento. Sabe de que está falando? Está falando dos pastores, das grandes estrelas, das grandes lideranças, homens e mulheres, sem compromisso com a palavra da verdade. Mas graças a Deus, aqui em Marieta tem um povo que atenta para a palavra. Tem um povo que está plantado na figueira verdadeira. Tem um povo que observa o tempo, e no tempo ele dá o fruto próprio. Essa promessa é para a sua vida. Você é a palmeira. O vento pode até bater, mas você não vai quebrar. Você vai crescer. Olha que incrível. Ele não diz que você vai ser como cedro, mas ele diz que você vai crescer como cedro no Líbano. É no Líbano. Aqui na igreja, você vai crescer como cedro no Líbano. Aqui nos átrios do Senhor, você vai crescer como um cedro lá no Líbano. Porque aqui é o lugar próprio, é terra própria, terra cheia de todo fertilizante para fortificar a sua vida. Queridos, que Deus nessa noite venha matar os cupins que vieram na sua raiz. Amém. Cupim trabalha à noite, mas ele também trabalha de dia. O cupim não come a folha, quem come a folha é a formiga. Duas pragas. Eu me lembro da minha vozinha com a lanterna, às vezes uma lamparina porque não tinha pilha. Ela andava pelo trieiro da formiga para saber aonde é que era a casa da formiga que estava matando a plantação dela. Não é assim, linda Márcia? É assim, queridos. Eu me lembro, ela falava comigo, vamos comigo. E eu andava caçando as formigas que comia as suas roseiras. E às vezes nós encontrávamos as formigas, e outras vezes nós encontrávamos as formigas e o cupim. Duas pragas que vêm no mundo espiritual para matar a minha e a sua vida. Mas eu declaro essa palavra de Deus como inseticida espiritual de Deus na sua vida. Vai matar tanto a formiga como o cupizeiro. E você vai se levantar como um mão forte do Senhor. E você vai render centenas de milhares de frutos. Você sabe o que eu acho incrível na palmeira? Eu planto só um coquinho, mas ela me dá milhares de coco. Ela me dá milhares, é infinito. E você sabe qual que é o melhor? Os historiadores dizem que os melhores frutos da palmeira é depois que ela tem 50, 70 e 100 anos de idade. Olha que incrível! Eu quero profetizar na sua vida que o melhor de Deus ainda não chegou. O melhor de Deus ainda está para vir na sua vida. Amém, queridos? Nos coloquemos de pé e façamos uma oração.